Você assumiu uma nova posição de liderança recentemente e quer saber se está errando ou acertando nessa sua nova posição? Então, nesse vídeo eu vou te contar os 7 maiores erros de um gestor iniciante. Será que você está cometendo esses mesmos erros? Mas antes de te contar esses erros, se você está em busca de evoluir a sua liderança e ter uma equipe mais produtiva, se inscreva aqui no meu canal. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo com dicas e estratégias de gestão e liderança na prática aqui comigo. Eu sou Gabriel Pacheco, eu lidero pessoas há mais de 10 anos e todos os dias eu compartilho conteúdos relacionados à gestão e liderança aqui nas minhas redes sociais para ajudar líderes como você a organizar suas equipes e se consolidar como líder. Errar ao assumir uma posição de liderança é normal, faz parte do processo de evolução da carreira de qualquer profissional, principalmente da carreira de um líder. Eu mesmo já cometi todos os erros aqui que eu vou te contar. Nos meus anos de consultoria, eu também já vi inúmeros líderes cometendo os mesmos erros. E eu duvido que você também não tenha cometido nenhum desses erros. O problema não está em errar. O problema está em não identificar o que está errado e não aprender com os próprios erros, prejudicando assim a sua equipe e a sua carreira também. O ego, ele é um dos grandes inimigos de líderes que ficam praticamente cegos para os erros que eu vou te mostrar a seguir. E para te ajudar a evitar esses erros que eu estou aqui para te contar. Assista o vídeo até o final e depois me conta quais desses erros você vai precisar corrigir, tá? O primeiro erro aqui: gestores iniciantes tendem a microgerenciar excessivamente. Então o gestor que está começando, ele quer ter tudo sob controle, então ele quer controlar tudo. Ele quer saber o que a equipe está fazendo, ele quer saber como a equipe está fazendo, ele quer saber a hora que entra, a hora que sai, a hora que toma café, ele quer saber se a atividade já foi feita, ele pergunta a cada meia hora sobre as atividades. Então o gestor ele fica ali ansioso, ele quer saber de tudo a toda hora, todo tempo. E isso vai gerar aí um estresse na equipe, né? Pode levar a uma falta de autonomia da sua equipe, baixa criatividade, as pessoas elas vão ficar sempre em estado de alerta, porque elas não sabem se você está olhando. Tem muito gestor que passa olhando para a tela do computador das pessoas para saber o que ela está fazendo. Se a pessoa estiver vendo o e-mail, já pergunta o que está fazendo, não está trabalhando. Então tem uma tendência excessiva a microgerenciar, a querer controlar tudo. E é impossível controlar tudo. Então, importante que você entenda que isso é um erro. Você precisa fazer com que a sua equipe ela tenha espaço para trabalhar. Confie nas pessoas, permita que as pessoas assumam responsabilidades, crie estratégias de gestão para que você não tenha que microgerenciar, e com isso as pessoas vão ter espaço para trabalhar, para fazer o que tem que ser feito, e você vai ter muito menos estresse. O segundo erro: um gestor iniciante ele pode cometer o erro de assumir que o seu conhecimento técnico é o suficiente para liderar a equipe. O problema é que muitas pessoas, muitas empresas, elas promovem excelentes técnicos e ganham líderes ruins. As pessoas elas são muito boas tecnicamente, são especialistas no assunto, e aí elas são promovidas, porque a empresa não quer perder esse profissional, e ela promove. A partir do momento que ela promoveu, ela perdeu um ótimo especialista e ganhou um péssimo líder. E aí você vai deixar de se desenvolver. Então não caia nesse erro. O conhecimento técnico sim é muito importante, mas ele é metade do que precisa para um líder ser um líder de verdade. Então você precisa desenvolver outras habilidades além das habilidades técnicas. Habilidades como desenvolvimento de liderança, comunicação, tomada de decisão, resolução de conflitos, negociação, vendas, marketing. Você vai precisar desenvolver outras habilidades, entre muitas outras aí que eu inclusive conto
isso em detalhes para os meus alunos do RMP, onde eu explico cada coisa que um líder precisa saber. Mais importante é que você tenha essa consciência. Somente conhecimento técnico te promove, mas não te sustenta como líder. O item 3 aqui, um gestor, ele pode cometer o erro de sacrificar a sua vida pessoal em prol do trabalho. E aí o que pode levar a um esgotamento, né, mental, uma baixa qualidade de vida, estresse e até algumas doenças. Então você como gestor, como líder, você tem que saber equilibrar. Em alguns momentos você vai precisar realmente dar aquele gás, trabalhar um pouco a mais, fazer um esforço adicional. Mas isso tem que ser temporário, não pode ser para sempre. Você não pode trabalhar 1, 2, 3, 5 anos, trabalhando 12, 15 horas todos os dias. Você vai ter que balancear isso. Até um aluno meu, ele me contou que ele estava trabalhando 12 horas por dia, ele tinha acabado de assumir uma gerência, aí com mais de 30 pessoas, ele estava super sobrecarregado, ele estava se sentindo pressionado para trabalhar mais, para entregar mais, e aí ele começou a sentir palpitação, a pálpebra já estava tremendo. Então esses são alguns sinais que o corpo te dá que você precisa reduzir o ritmo, você precisa balancear o seu trabalho para que você tenha aí longevidade. Senão, com 40 anos você tem um infarto, morre, de que valeu a pena, né? Então você tem que equilibrar profissional e pessoal, fazer seus hobbies, trabalhar bem, mas também se divertir, descansar, porque a gente só trabalha bem quando a gente descansa. Então, estabeleça limites saudáveis entre o trabalho e vida pessoal, priorizando o equilíbrio e o bem-estar, sem deixar de lado a produtividade, as responsabilidades. É uma responsabilidade com consciência. Então, você tem que entender isso. Isso aqui é um dos maiores erros que eu vejo por aí. Trabalhei muitos anos em multinacional e eu vi as pessoas trabalhando aí até 10 horas da noite, ir embora para chegar no outro dia, 9 horas da manhã, 8 horas da manhã. Às vezes ficava de madrugada, dormia lá para poder entregar. Uma vez ou outra acontece, eu já fiz isso, mas não pode ser frequente, não pode acontecer todo dia, tá? E o pior de tudo é que tem líderes que acham isso legal. É o comprometimento da equipe. Você está matando as pessoas, você está se matando. Então tenha bom senso, tenha equilíbrio. O item 4, ignorar opiniões, sugestões e preocupações da equipe. Isso pode levar a decisões equivocadas, falta de engajamento. Então você precisa ouvir, você precisa saber entender a sua equipe. A sua equipe é quem faz o trabalho. Então se ela está te falando de alguma sugestão de melhoria, está te dando uma opinião, ouça, acredite, confie, crie um ambiente onde as pessoas da sua equipe elas vão se sentir confortáveis, valorizadas, encorajadas para compartilhar com você as ideias, perspectivas, ansiedades, necessidades. Então as pessoas elas vão trazer para você e você vai precisar ouvir, você vai ter que entender. Então um erro que acontece muito é o líder não ouvir, achar que ele está sempre certo e que as pessoas estão erradas porque conhecem menos, porque quem é o líder é ele ou ela. Então ouça, isso aqui é muito importante para o seu desenvolvimento, assim como foi para mim e para todo mundo que eu conheço, que hoje é um líder aí de sucesso, tá? Número 5, não desenvolver e implementar um planejamento estratégico pode resultar aí numa falta de direção e foco. Então é importante que você estabeleça metas e objetivos de curto, médio e longo prazo com a sua equipe, defina com a sua equipe como alcançar essas metas, esses objetivos, estabeleça prioridades, faça alinhamentos, faça planejamentos constantes com a sua equipe, alinhe a estratégia da sua equipe com a estratégia da empresa. Faça isso, não é simplesmente falar, pessoal, vamos trabalhar. Tem que ter alinhamento, tem que ter comunicação. No vídeo anterior eu comentei bastante sobre isso. Então, se você tem alguma dúvida, dá uma olhadinha lá no vídeo anterior que eu falei bastante sobre alinhamento, expectativas, planejamento. Importantíssimo. Se você é líder e não faz isso ainda, faça, tá? Importante que você faça.
Porque uma equipe não performa bem se ela não tem um planejamento bem feito, se ela não tem um direcionamento correto. A equipe vai jogar, vai correr para qualquer lado. Igual um jogo de futebol de criança, você já viu? Joga a bola para as crianças, sai todas as crianças correndo atrás da mesma bola. Tem que ter estratégia. Cada um tem que saber a sua posição, o momento certo de correr, de pegar a bola. Então, não trabalhe com a sua equipe como um futebol de criança. Item 6. Não demonstrar empatia e compreensão em relação aos membros da sua equipe. Isso vai prejudicar o relacionamento e a confiança da sua equipe com você. Então é importante que você reconheça as necessidades da sua equipe, as preocupações da sua equipe, das pessoas da sua equipe, ofereça ajuda, ofereça suporte, ouça, acredite nas pessoas, tenha empatia. Se alguém está falando sobre alguma coisa, entenda, se coloque no lugar dela. Se a pessoa está tendo dificuldade, é porque talvez ela não saiba fazer ou não foi bem orientada. Então você, como líder, você precisa estar acompanhando. Então não cometa esse erro aí de não ouvir a sua equipe. Ouça a sua equipe. E o número 7 é não delegar tarefas e responsabilidades de forma adequada. Eu vejo muito líder que fica preso no dia a dia da execução operacional da equipe, fazendo coisas que eram para ser delegadas. E as pessoas, elas naturalmente, elas não vão ficar chamando responsabilidade. Você, como líder, você tem que delegar as atividades para as pessoas. E fazendo isso de uma maneira bem feita, com planejamento, com uma estrutura, de acordo com o nível de responsabilidade de cada profissional, de acordo com o nível de senioridade de cada profissional. Você tem que treinar as pessoas, tem que ter processo. Mas para isso você vai precisar delegar as tarefas. Tem um outro vídeo meu aqui no canal também, explicando passo a passo o que você pode fazer para delegar tarefas e responsabilidades. Então, corre lá, dá uma olhadinha se você tem alguma dúvida, que eu explico aí tudo que você precisa fazer. Mas é importante que você faça, porque se você não fizer isso, você vai se sobrecarregar, pois você vai ter atribuições operacionais para fazer, que vai minar o crescimento da sua equipe, além das suas atribuições como gestor, como gestora, como líder. Você tem outras atribuições e não ficar executando atividades que são da sua equipe. Portanto, confie nos membros da sua equipe, atribua tarefas de acordo com as habilidades e capacidades. Tenha certeza que no começo eles vão errar, não vão fazer tão rápido ou tão bom quanto você, mas se você não ensinar e não der chance para eles aprenderem, eles nunca vão ser tão bons quanto você. E você também aprendeu um dia lá atrás, não foi? Então, dê a oportunidade das pessoas aprenderem também. Ensine, delegue, passe para as pessoas e aprenda com os erros também. É claro que muitos desses erros que eu trouxe aqui não vão ser resolvidos assim do dia para a noite. Então o primeiro passo é você ter a consciência das suas ações, ter um olhar crítico para você mesmo, deixar o ego de lado e começar a evoluir como líder e começar a resolver esses problemas, porque lá na frente, depois de alguns anos, quando você já tiver resolvido todos esses problemas, você vai olhar para trás e vai lembrar de mim e vai falar: nossa, é verdade, eu consegui resolver esses problemas, esses erros que eu fazia lá atrás no meu começo como líder. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, comente aqui no vídeo, me ajude a divulgar mais esse conteúdo por aí. E se você também quer ser um líder reconhecido, realizado profissionalmente, bem remunerado, porque todos os líderes de sucesso são muito bem remunerados, conheça mais sobre os meus treinamentos de gestão e liderança aqui na descrição desse vídeo, onde eu explico tudo em detalhes, tem os links para você conhecer mais. Clique nos links e se você tiver alguma dúvida, me pergunte também, que eu estou disponível para ajudar. E um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até lá!